Que mau hábito que o ser humano tem, né? De comentar da vida alheia. Que triste que é a gente se importar muito mais com o que está acontecendo com a outra pessoa, né? Do que o que efetivamente está acontecendo com a gente. E uma coisa que eu tenho entendido é que toda vez que alguém fala de outra pessoa, quando eu falo de alguém ou se eu escuto e me torno permissiva de ouvir alguém falando de alguém, isso fala muito mais a respeito de mim mesmo. Muitas vezes a gente se sente injustiçado quando alguém vem nos contar, né? Que alguém falou mal da gente. E qual que é a nossa reação diante disso? A gente vai e fala também daquela pessoa. Se a gente tiver uma postura pessoal de cada um de nós, de decidir não falar das outras pessoas, as pessoas não vão se sentir nem confortáveis para falar mal de outra pessoa pra gente. Já pensou nisso? E esse mau hábito precisa ser cortado. E eu tenho muito hábito de falar dos meus pais, né? Eu sou muito fã dos meus pais, porque eles são pessoas que têm muita sabedoria na conduta deles. E meus pais nunca foram de falar mal de pessoas, eles nunca foram de voltar de uma festa, um ambiente, comentar das pessoas ou comentar da vida alheia. Eu lembro até algumas vezes, assim, que, por exemplo, eu conhecia alguns médicos e algumas pessoas me falavam da postura desses médicos. Eu falava, pai, por que tu nunca me avisou, né? Por que tu nunca me falou que de repente essa pessoa seria desse jeito? E meu pai falou, filha, porque não cabe a mim, né? Então eu sempre vi nos meus pais essa postura de não falar das pessoas. A gente sempre falou de vida, a gente falava dos acontecimentos, a gente falava de viagem, falava da nossa vida pessoal. A gente nunca teve o hábito de falar mal das pessoas. E algumas vezes eu me deparo fazendo isso, né? Falando das pessoas, lembro que não foi isso que eu fui ensinada. Eu lembro de um dos meus pastores em Porto Alegre, que era uma pessoa bem expressiva na forma que ele falava, que ele dizia, fofoca é o vômito do diabo. Isso me chocava às vezes, mas é verdade, né? A gente tá vomitando a respeito dos outros, a gente só tá sujando a nós mesmos, né? Então, daquilo que está cheio o nosso coração, né? É o que fala a respeito de nós. Então, se o nosso coração, né? Se a nossa boca for em luz, todo o nosso corpo será luz, né? Então, aquilo que a gente vai enchendo o nosso dia, aquilo que a gente vai alimentando naqueles que estão ao nosso redor, vai ser o reflexo da nossa vida. Eu sempre falo isso para as minhas gerentes, para as minhas líderes. Quem bate o ritmo do time é o líder. Então, se eu for uma pessoa que reclamar o dia inteiro, que for crítica, que não souber reconhecer os elogios, as qualidades de vocês, as qualidades dos nossos colaboradores, as qualidades dos meus pacientes, vocês vão ser reflexo disso, vão estar sempre reclamando. Então, inclusive nos setores, né, da clínica, eu sempre enfatizo para as líderes, né, vocês precisam ser o principal exemplo. Se alguém vier querendo criticar uma pessoa, seja a primeira a trazer um elogio sempre. O Márcio às vezes acha assim, mas por que tu sempre vê o lado bom das pessoas? Não é que eu sempre venho, mas eu me empenho para enxergar, para que de alguma forma eu consiga melhorar essa questão tão comum do ser humano e principalmente da mulher, que é falar mal dos outros, é ser fofoqueiro, né? Então, busque, né, tirar tudo que tem de bom de quem está ao teu redor. Encha a sua mente, seus pensamentos sobre as pessoas a respeito do que for bom. E aí, todo o seu corpo será luz.